Imagina que és um pequeno átomo de carbono. És um dos 118 blocos de construção que conhecemos, chamados de elementos. E são eles os ingredientes de tudo na Terra. Mas tu, o átomo de carbono, és um dos mais importantes e, na verdade, um desses 118 que formam a vida. Tu és muito pequeno. Muito, mas mesmo muito pequeno. Tão pequeno que se tu e 500 mil dos teus irmãos de carbono se alinhassem em fila, ombro a ombro, tu poderias ficar escondido atrás da largura de um simples cabelo. Acontece que tu tens estado muito calmo e preso numa cadeia de carbono debaixo de água por bilhões de anos. Afundaste muito lentamente, até ao fundo do mar, como um ser vivo do qual fazias parte, que morreu e caiu aqui na lama. E então a argila e outros sedimentos caíram também acima de ti, cada vez mais juntos e ainda mais fundo nas profundezas. Tu estás agora embalado com bilhões dos teus irmãos de carbono e muitos outros elementos no que é chamado de óleo fóssil. Mas de repente és puxado brutalmente e com uma incrível rapidez para a superfície. Passas a toda a velocidade por um poço de petróleo e agora, à tua frente, vês petroleiros que te veem como um óleo cru, negro e duro. És então enviado para a Terra e aqui a maioria dos teus irmãos de carbono são queimados num motor de carro, autocarro, avião ou barco e convertidos em uma molécula de CO2 no ar. Mas tu, por outro lado, deves ser usado para algo completamente diferente. Tu vais te tornar em algo de que o homem moderno se tornou muito dependente. Os teus irmãos de carbono e outros elementos do petróleo bruto têm feito parte dessa substância nos últimos 50 anos. Tu vais voltar a um momento de silêncio. Serás um plástico, junto com muitas outras substâncias químicas, e farás a embalagem de plástico em torno de uma garrafa de detergente. Tu foste produzido numa época em que as pessoas estavam fascinadas pela tua maravilhosa variedade de uso. Foi descoberto que tu e os outros átomos que compunham o petróleo poderiam fazer este incrível produto, chamado plástico. O plástico pode ser usado para embrulhar alimentos, na armação dos teus óculos, calças de fato de treino e outras roupas de poliéster, fazer canos de esgoto, brinquedos, móveis de jardim ou cabos elétricos. Não havia limites para os usos que poderias ter e grandes quantidades de plástico foram feitas nas décadas seguintes. Tu foste produzido pela primeira vez em 1951 e depois do teu proprietário te ter comprado na loja e te levar ao jardim zoológico, acabaste perdido no mar. A razão pela qual isso aconteceu é difícil de dizer. Às vezes és atirado ao mar de propósito e por muito tempo o mar foi um lugar onde as pessoas deliberadamente despejavam o seu lixo e pensavam longe da vista, longe da mente. Outras vezes acabavas no mar por ter sido levado num esgoto, levado pelo vento durante uma tempestade, na sucção durante uma enchente ou esquecido na praia depois de um churrasco. Talvez te tenhas perdido primeiro em Bergen, mas tu também vagueaste no mar até teres acabado numa outra praia da Noruega em 2017 e encontrado meio enterrado, quase 70 anos depois. O que é tão fascinante sobre ti é como te mantens ao longo do tempo. Se tivéssemos colocado o detergente numa embalagem de papelão, em vez de plástico, e esse mesmo recipiente de papelão tivesse ido parar ao mar ou à floresta, tinhas-te decomposto na natureza em poucos meses. Assim, levará bem mais de 400 anos para que a garrafa de detergente seja decomposta por completo. Mas tu, como és feito de plástico, não te decompões. Tu não desapareces, apenas te vais partindo em pedaços cada vez menores. Há ondas e sol que te quebram em pedacinhos e no caminho os peixes, baleias, camarões podem acreditar que és comida. Às vezes enches tanto a barriga da baleia até que ela morre de fome. Ou se tu, como outro átomo de carbono, flutuares no oceano em forma de pedaço de rede, podes enrolar-te ao pescoço de qualquer animal marinho e sufocá-lo. Tu não incomodaste ninguém no fundo do mar e não fizeste muito por bilhões de anos. Mas agora, quando fazes parte do plástico, tornas-te de repente num grande perigo para a vida no mar e na terra, espalhando lixo nas praias e fundos marinhos, matando peixes e pássaros que pensam que és comida ou que ficam presos em ti, e para se tornar parte da cadeia alimentar quando te divides em microplásticos. O que acontece contigo quando te divides em microplásticos e, eventualmente, em nanoplásticos ainda menores, nenhum dos cientistas de hoje sabe ao certo. Mas é muito provável que não seja bom se tu, como um nanoplástico, acabares na corrente sanguínea ou em órgãos de animais, ou até mesmo humanos. Esta realmente acabou por ser uma vida muito engraçada para ti, como um átomo de carbono. Na verdade, tu és um dos ingredientes mais importantes para fazer a vida. Tu e muitos outros belos blocos de construção que podem ser encontrados na natureza. Mas agora, quando tu estás preso na vida como um plástico,
saíste do teu ciclo de vida natural. Mas, se fores reciclado e não atirado ao lixo, estás a fazer um grande benefício humano. Com alguma esperança, as pessoas vão descobrir como todos os teus outros irmãos de carbono e os outros produtos químicos que compõem o plástico podem ser parte da solução, não o problema. Como, por exemplo, entrar num ciclo de economia circular, em vez de um ciclo de lixo. Tu deves ser parte da solução, não do problema.